Imagina só, você está em casa lendo um livro e de repente percebe ali trechos que você escreveu e que foram copiados sem autorização. Pois é, a autora do livro Romance Folhetim Alemão e a editora da Universidade de Santa Cruz do Sul, que publicou a obra, foram condenadas por plágio pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agora vão ter que pagar indenização por danos morais a um jornalista. Parte da monografia de conclusão de curso dele foi utilizada no livro sem mencionar o nome do verdadeiro autor. Segundo o jornalista, ao ler o livro, disse ter encontrado diversos trechos copiados parcial, conceitual ou integralmente da sua monografia, sem que tivessem sido feitas as referências autorais correspondentes. Em primeira instância, a autora do livro e a editora foram condenadas a pagar R$20 mil ao autor e fazer retratação através da divulgação da identidade dele como o autor original dos trechos considerados plagiados, em forma de errata, nos exemplares dos livros ainda não distribuídos ou comercializados. A decisão também obrigou que fosse feita a comunicação com destaque em 3 edições consecutivas em jornal de grande circulação nas cidades de Santa Cruz do Sul e Lajeado, domicílios dos intervenientes processuais. Os réus recorreram ao TJ, mas a condenação foi mantida. E vamos continuar no assunto agora e conversar aqui no estúdio com o advogado que é especialista em direito autoral, Eduardo Licurgo Leite. Obrigada pela participação mais uma vez. Bom, vamos lá, um absurdo que vimos agora na reportagem. Imagina ler um livro e identificar o seu texto ali. É um déjà vu. Mas isso acontece. Eu já vi isso em algum lugar e acontece com muita frequência e cada vez mais, acho que nos últimos 20 anos, período parece recente, mas já são 20 anos, em que as pessoas estão produzindo, a internet está aí disponibilizando textos, as mídias digitais são uma realidade, e mais do que isso, você teve uma exigência do MEC, cerca de 20 e poucos anos atrás, de que para que o aluno no curso superior se formasse, ele tivesse que produzir um trabalho. Que é o TCC, que é o TCC. E aí essa exigência, isso acabou potencializando o plágio? Ah, sim, porque até então os trabalhos não eram exigidos dos alunos e, enfim, muitos não apresentavam trabalhos universitários. Agora, todos os estudantes universitários têm que apresentar um trabalho para poder obter a graduação, ou o título que eles buscam. Não sei se todos têm uma capacidade de pesquisa tão intensa assim. Seria talvez generalizar demais esse potencial da população brasileira de pesquisa. E para você escrever, produzir um texto, você tem que ter uma iniciativa, uma vontade, um dom para pesquisa. E, eventualmente, essas pessoas, algumas dessas pessoas, nem todas, eu acho que a minoria, ao invés do esforço, busca o caminho mais simples. E o caminho mais simples, com as ferramentas que nós temos, principalmente a internet, é entrar na internet e olhar e falar, eu gostei desse texto, ou buscar em sites. Acabou virando um grande comércio. Mas é crime, né? É uma contravenção, é um crime, um ilícito. Não é um crime tipificado no Código Penal, que é o crime de violação a direitos autorais. O Código Penal estabelece lá violar direitos autorais. A pena não é alta, nesse caso, porque não é um crime parecido com a pirataria, é só um crime diferente da pirataria. É uma conduta, uma violação civil autoral e penal autoral, que são distintos do crime de pirataria. Mas há um crime e há uma sanção civil e uma sanção penal. Agora, quem paga para fazer a monografia? É crime também? Bom, eu posso pagar para alguém escrever alguma coisa para mim. Mas aí em nome, né, a pessoa escreve em seu... Agora, quando eu me aproprio desse texto e apresento ele como sendo meu, eu vou incorrer, com certeza, numa conduta antiética. Posso incorrer no crime, se o autor do texto não me permitiu fazer isso. Tem que se ver no caso a caso aí. Eu não posso dizer que houve plágio se eu não apresentei aquele texto como meu. Para um cliente que possa pedir a um advogado um parecer sobre um determinado assunto. O advogado está escrevendo para aquele cliente. Mas não há plágio, não há nenhuma conduta ilícita. Agora, se aquele cliente pega aquele texto, aquele parecer do advogado, e publica como sendo um texto seu, há o plágio.
ainda que ele modifique algumas passagens. Eu acho que o X da questão aí é dar o crédito, não é verdade? Você identificando o nome do autor no seu trabalho ou ali no seu texto, isso pode e é o que deve ser feito. Se você fizer menção à fonte, de onde você tirou aquelas palavras, você dissolve o plágio. Porque o plágio, por conceito, é você se apropriar da obra alheia e apresentá-la como sua, por meio de disfarces, pequenas modificações. A partir do momento em que você dá a origem, informa a fonte, acaba o plágio. Ok, então, Licurgo, obrigada mais Eu uma que vez, agradeço, até a próxima. Um prazer.